esse ciclo de reportes de 2024, junto com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Então, nesse webinar, a gente vai focar um pouquinho mais em alguns erros comuns, né, que as cidades normalmente cometem, que são mais suscetíveis de cometerem durante o reporte. E, para começar o nosso webinar, eu vou passar a palavra de boas-vindas para o Guilherme. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer recebê-los nessa sessão. Essa aqui é a nossa última sessão em parceria com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima, neste ciclo de 2024. Foi um ciclo que a gente teve uma mudança na plataforma, mas os critérios do GCOM não tiveram tantas mudanças. A ideia de hoje é justamente passar principalmente sobre adaptação e mitigação, falar um pouco mais a fundo de como reportar quais são esses erros, como a Renata mencionou, quais são os erros, quais são os acertos, o que se espera ver no reporte dentro desses dois pilares, já que as nossas sessões anteriores focaram mais em energia. Então, agora a gente vai abordar os outros dois pilares de adaptação e mitigação. Então, é um prazer tê-los aqui conosco e esperamos que vocês possam ter uma boa sessão. Queria agradecer também a participação da Rebeca Borges, que está aqui representando o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, e agradecer também por toda a parceria e construção dos materiais ao longo desse ano, deste ciclo. Rebeca, a palavra é toda sua. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Renata. Bom, agradecer a essa colaboração que a gente vem construindo, né, que é muito importante para o Pacto. Agradecer ao tempo de todas e todos que estão aqui hoje. Realmente, esse é o último webinário desse ciclo, que é muito fundamental, né, na metodologia do Pacto, desse compromisso dos municípios brasileiros com essa jornada climática. E o reporte, como todos nós sabemos, é um passo, é um pilar muito importante, né, do compromisso com essa trajetória que a gente propõe, é fundamental para poder gerar essa transparência dos dados, essa comparação, toda essa governança climática que é criada, né, pela comunidade, pela aliança do Pacto, através de receber esses avanços, né, para poder aprimorar o suporte ao longo dessa trajetória e também poder realizar o reconhecimento. Então, acredito que o webinário de hoje, né, com base focado nessas dúvidas frequentes, nessas questões frequentes, como a Renata disse, do reporte, em relação à adaptação e mitigação, vai poder impulsionar ainda mais o que já vem sendo feito na ponta, né, que é nos territórios de vocês que estão aqui hoje. Então, espero que vocês aproveitem, esperamos, né, como todos os membros da Aliança, estou aqui acompanhado hoje também por outros membros do Pacto e dos nossos aliados, como o CDP. Esperamos que seja muito útil, estamos à disposição hoje aqui durante a sessão e em paralelo também, como sempre, para apoiar nessa etapa do reporte também ao Pacto. Então, agradecer pelo tempo, agradecer pelo compromisso e desejar uma ótima sessão. Renata, passo de volta para você. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Rebeca, pelas palavras de boas-vindas. E antes de começar, pessoal, eu queria também só dar alguns avisos, assim, questão de ordem, que no final da sessão a gente vai ter um momento para dúvidas. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida, ou conforme a gente fizer a apresentação forem surgindo, vocês podem ou mandar a dúvida no chat, ou também tem uma parte de perguntas e respostas no próprio Zoom, ou também, se vocês preferirem, no final da chamada, é, abrirem o microfone de vocês. Mas, enquanto a gente vai falando, vocês já podem ir mandando as perguntas, que aí no final a gente consegue responder tudo de uma vez. Então, vai ser mais ou menos essa dinâmica. Bom, então, né, como a gente comentou, o webinar de hoje ele é mais focado no processo de divulgação. Então, a gente já tivemos no primeiro webinar a apresentação da plataforma, né? Então, uma parte mais técnica de como está a plataforma esse ano, como vocês conseguem entrar, acessar as perguntas, responder, enviar o questionário. Depois a gente entrou mais profundamente no pilar de energia, que é um pilar mais novo, né? Que às vezes gera muita dúvida. E agora a gente vai passar pelas outras partes do questionário, que são ligadas ao Pacto Global, e também
vendo as próprias perguntas, como mais ou menos vocês podem respondê-las no questionário de um jeito que ajude essas perguntas a estarem em conformidade com o que o pacto espera. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre como vocês conseguem identificar quais são as perguntas necessárias para a obtenção das medalhas do pacto. Então, como a maioria de vocês aqui já sabe, né, como a gente sempre fala, o questionário do CDP, ele é um questionário único que vocês conseguem reportar para vários parceiros. Então, isso significa que, dependendo da iniciativa da qual a cidade faz parte, ela vai ter algumas perguntas obrigatórias, vai ter um questionário um pouco diferente. E aí, ao longo do questionário, tem alguns sinais, tem algumas maneiras de identificar quais são essas perguntas de cada iniciativa. Então, por exemplo, no caso das cidades que são parte do pacto, do GICOM, as perguntas obrigatórias têm esse acento circunflexo. Então, é uma maneira de identificar quais são as perguntas. E aí, no caso, todas as perguntas que tiverem esse acento circunflexo devem ser respondidas para que a cidade atinja a conformidade total do GICOM, né? Que é quando a cidade consegue obter todas as medalhas. Então, esse sinal tem esse objetivo, né, de permitir que a cidade identifique quais são as obrigatórias e também já evitar um dos erros mais comuns, que é justamente não responder uma das perguntas obrigatórias. Então, aqui a gente trouxe uma tabelinha, né, que mostra já algumas das perguntas e em que parte do questionário estão essas perguntas obrigatórias. Então, na parte de avaliação, né, que é a terceira seção do questionário, a gente já encontra algumas perguntas, então pergunta de avaliação de riscos e vulnerabilidade climáticos. Também temos ali a parte de inventário de emissões e avaliação energética, seguido pela seção de metas, que tem a pergunta de objetivos de adaptação e também objetivos de mitigação e objetivos de energia. E, por fim, na seção de planejamento, a gente também tem essas perguntinhas sobre planejamento climático. Então, quando vocês forem em cada uma dessas sessões, em cada uma dessas perguntas, vocês conseguem identificar aqui nessa tabelinha ao lado, que ao lado da pergunta, no final da última palavra, tem esse acentinho circunflexo, que aí indica que é uma pergunta obrigatória. Então, são as perguntas obrigatórias do GICOM e também que estão alinhadas com o marco comum do reporte, que é o CRF. E aqui também nessa página a gente trouxe um link para um guia, que é um guia de suporte de como reportar pelo Pacto Global de Prefeitos, né? Como reportar, aliás, pelo CDP para o Pacto Global. E aí vocês podem acessar esse documento depois, né? Assim como nos outros webinars, a gente vai enviar um e-mail para todos que participarem com a apresentação e a gravação. E também, então, podem ficar tranquilos em relação à anotação, aos todos os materiais que estão nessa apresentação que vocês vão ter acesso depois. Então, entrando, né, em cada uma dessas partes do questionário, em adaptação, a gente tem essas perguntinhas obrigatórias, né? Então, a pergunta sobre a avaliação de riscos climáticos e vulnerabilidade, que são a 2.1, a 2.1.1 e a 2.2. Então, no questionário, do lado de cada pergunta, tem o número da pergunta. Então, vocês também conseguem ver qual é a pergunta obrigatória e identificar esse númerozinho. Temos também as perguntas de objetivos de adaptação, que são os pontos 5.1 e 5.1.1, e de plano de adaptação, que é o 8.1, 8.1.1 e a 9.1. Então, essa também é uma maneira de vocês identificarem mais fácil, né? Todas essas perguntas vão ter o acento, mas a gente também já está trazendo para vocês quais são essas perguntas. Em mitigação, a gente tem a pergunta sobre o inventário de emissões, né? As perguntas, que são todas essas do ponto 3, que são perguntas sobre se a cidade tem um inventário de emissões, e depois trazendo mais detalhes desse inventário, né? Então, a primeira pergunta normalmente é mais para responder se tem aquele documento ou não, e as demais são para detalhar como esse documento foi elaborado. Então, temos também as perguntas sobre metas de mitigação, que são as perguntas do ponto 6, né, 6.1, 6.1.1, e as perguntas do plano de mitigação ali,
nos pontos 8 e 9. Então, 8.1, 8.1.1 e 9.2. Aliás, só o 8, né? O 9, na verdade, entra já na parte de energia também. Então, em energia, nós temos a avaliação energética, que são as perguntas dos pontos 4, e também em metas de energia, vocês conseguem reportar na 7.1, e planos e ações energéticas também no 8.1 e na 9.1, 9.2. Então, já para facilitar para vocês identificarem essas perguntas. E agora a gente vai entrar mais a fundo em quais são os erros que normalmente a gente observa que algumas cidades cometem e que também podem prejudicar depois a avaliação de vocês no reporte. Então, um sumáriozinho de quais são esses erros mais comuns. São as perguntas relacionadas ao inventário, também a questão das chaves de notação, né, ou abreviações, que depois eu vou explicar exatamente o que é isso, mas também é uma parte que costuma gerar mais dúvida e mais erros. As perguntas de plano de adaptação, plano de mitigação, plano de energia, questões de integridade dos dados que são reportados no questionário e também questão de links, né? Então, links e arquivos que são anexados nessas perguntas. Então, inventário, né? Um dos erros mais comuns é deixar em branco ou enumerar gases insuficientes em gases incluídos no inventário. Então, a gente tem essa pergunta para detalhar o inventário, e uma dessas questões é justamente quais são os gases incluídos. Então, às vezes, né, quando a cidade anexa o seu inventário, ela inclui nesse anexo alguns gases que estão presentes nesse inventário. No entanto, quando ela vai responder a pergunta específica no nosso questionário dos gases incluídos, às vezes essa pergunta vem em branco ou também vem incompleta. E também um outro erro bastante comum é anexar um resumo do inventário de gases de efeito estufa em vez do inventário completo, né? Então, vou entrar um pouco mais nesses dois pontos. Então, por exemplo, aqui nessa tela a gente consegue observar o que seria um exemplo de um inventário anexado. Então, se nesse inventário que a cidade anexar consta que tem esses três gases, né, o CO2, o CH4 e o N2O, nas perguntas, esses três gases precisam estar inseridos. Então, na pergunta 3.1, a gente tem dê informações e acrescente um anexo em formato planilha ou link direto para o principal inventário de emissões em escala comunitária. Então, se no inventário anexado tem esses três gases, na questão de gases incluídos no inventário mais recente, os três gases também precisam estar presentes. Então, nesse caso, se no inventário tem esses três e na resposta só tem dois, né, como nesse primeiro exemplo, aí, no caso, isso já é considerado um erro e já faz com que não esteja em conformidade. Então, e nesse segundo exemplo também, mostra que essa pergunta não está respondida, né? Então, se no gases incluídos no inventário não tiver nenhum, também vai constar como uma inconsistência em relação ao inventário anexado. Então, também seria um erro bem comum. E aí, em último, ali na última linha, a gente consegue ver qual seria a resposta ideal, que são esses três gases que estão nesse inventário, né? Então, é um ponto para ficar bem atento. E aí, essa outra questão, né, sobre proporcionar um resumo do inventário de emissões no lugar de um inventário completo, seria também nessa mesma pergunta, na 3.1.1, em que a gente pede para a cidade dar mais informações também e acrescentar o anexo. Esse anexo pode ser, ou melhor, esse documento pode ser anexado tanto através de um documento mesmo, ou pode ser um link direto para esse documento. E aí, às vezes, quando a gente acessa o inventário, consta como um resumo, né? Então, no caso, esse seria um exemplo de um resumo, que não consta algumas informações essenciais, como, por exemplo, os dados de atividades e os fatores de emissão. Então, isso é um exemplo do que não fazer. E agora, nessa página, a gente tem um exemplo de como deveria ser feito, né? Que é um inventário completo, que inclua tanto os dados de atividades, como nessa primeira tabelinha,
como também os fatores de emissão para todas as emissões reportadas, que é esse exemplo de baixo. Então, dá para ver que os dois têm esses dois itens que é muito importante também de conter no reporte. Agora, a gente vai entrar no erro muito comum relacionado às chaves de notação ou às abreviações, né? Então, o que são essas chaves de notação? As chaves de notação são aquelas respostas em perguntas que aparecem algumas abreviações e alguns termos, né? Então, depois a gente vai entrar certinho em cada uma dessas chaves, mas os erros mais comuns seriam não proporcionar uma explicação ao utilizar a chave de notação IE, que é incluída em outro ponto, na questão 3.1.3, e também o uso indevido da chave de notação NE, que é não estimado, no lugar de NO, que não ocorre para as linhas obrigatórias de alguma questão. Ou também quando a cidade ela insere o valor zero em vez do valor de não ocorre. Aí a gente vai entrar mais detalhadamente em cada um desses pontos. Então, quais que são, né, essas chaves de notação, essas abreviações? Nós temos essas 4 categorias. Então, a primeira delas é não ocorre, que consta como NO, que vocês podem utilizar quando alguma atividade ou algum processo não ocorre ou não exista na cidade, né? Ou também quando, às vezes, é uma fonte de emissão ali que é insignificante, que é um valor muito baixo, que é justamente por isso que a cidade não faz essa contabilização. Então, nesses casos, vocês podem usar esse não ocorre, que é o NO. O IE significa incluído em outra parte, e vocês usam quando as emissões dessa atividade são estimadas e apresentadas em outra categoria no mesmo inventário, né? Então, no caso, se na pergunta, né, questãozinha, pede alguma fonte que está contabilizada em outro lugar do inventário, vocês utilizam o IE, essa abreviação. No entanto, depois é obrigatório que vocês indiquem em qual subsetor essas emissões estão incluídas. Então, não basta apenas mencionar que são emissões incluídas em outra parte do inventário, vocês precisam especificar qual parte é. Então, e essa chave de notação também ela pode ser usada quando é difícil dividir os dados em vários subsetores, né? Que a gente sabe também que às vezes é um desafio que aparece. A gente tem a chave de notação NE, que é não estimado, que a gente usa no caso de que as emissões de gases ocorrem, né? Mas elas não são estimadas ou relatadas. E aí vocês também precisam dar uma justificativa de por que elas não são estimadas. E é bom também ter em conta que essa chave de notação, né, de não estimado, ela não está em conformidade com as emissões obrigatórias, né? Então, para vocês estarem com o inventário de vocês em conformidade com o pacto, vocês não podem usar essa chave de notação. No entanto, no caso de que realmente vocês não tenham estimado, é essa resposta que vocês devem dar. E por fim, tem também a abreviação C, que é de confidencial, que é para o caso de emissões de gases que levariam à divulgação de informações confidenciais e que, por isso, vocês não relatam ela publicamente. Então, aqui também a gente trouxe um detalhamento mais sobre algumas perguntas obrigatórias, né, relacionadas às chaves de notação e essas abreviações no inventário. Então, como que vocês podem reportar um inventário de emissões em conformidade com o marco comum de reporte? Vocês também sempre vão ter a opção de reportar num nível simplificado ou num nível completo. E aí, de acordo com cada nível, vocês têm ali, consta se é uma emissão recomendada ou se é uma emissão obrigatória. E aí vocês conseguem identificar através desses acentos circunflexos. Então, de acordo com essa tabela, vocês conseguem ver, né? Então, toda vez que é indicado o símbolo de um acento circunflexo, é um nível simplificado, ou também para o nível completo, enquanto que esses dois acentos circunflexos diz respeito apenas ao nível completo. Então, tem também essas duas diferenças, e aí nessa tabela, vocês conseguem já
ter uma ideia, né? Apesar de aparecer no próprio inventário um assento ou dois assentos, vocês já conseguem ver quais são as perguntas e as emissões de cada um dos níveis. Essa tabela, ela não está completa na nossa apresentação, porque ela é bastante extensa, mas vocês também podem acessar essa tabela inteira nesse guia de como reportar as informações para o Pacto Global de Prefeitos, por meio da nossa plataforma, que vocês vão poder acessar depois. E aí, na tabela completa, tem todos os setores, então, tanto de energia estacionária, como de transporte, entre outros. Então, agora a gente vai mostrar como no questionário seriam feitos, como seria feito esse reporte e como vocês identificam que seria uma resposta incorreta, né? Então, por exemplo, aqui não proporcionaram uma explicação ao utilizar a chave de notação IE, que é incluída em outra parte. Então, aqui, se vocês respondem, né, na perguntinha, essa chave de notação, que está aqui nesse quadradinho vermelho, né? Então, energia estacionária, construções, emissões relacionadas a construções. Se vocês marcam que ela está incluída em outra parte, lá na pergunta dos comentários é onde vocês informam em qual parte do inventário consta essa emissão. Então, essa dúvida, inclusive, já apareceu uma vez, quando eu estava falando com uma cidade, e eles me perguntaram como que eles conseguiam informar essa parte, sendo que na perguntinha da chave de notação não tem espaço para esse comentário, né? Então não é nessa pergunta da chave de notação que vocês incluem essa informação. É na perguntinha dos comentários, né? Então aqui vocês têm esse espaço para fazer alguns comentários extras e explicar as fontes, todos esses itens contidos na pergunta, e é aqui que vocês inserem essa informação. Ou seja, toda vez que vocês utilizarem uma chave de notação IE, ali na perguntinha dos comentários, vocês também precisam inserir essa informação. Não pode estar como nesse print, que está respondido IE e depois está em branco. Então, também a gente tem o uso indevido do NE no lugar do NO para as linhas obrigatórias. Então, o NO não ocorre, o NE não estimado, né? Então, às vezes, a resposta correta seria o NO, que não ocorre, ou seja, a cidade não contabiliza, porque às vezes é uma fonte significante, mas ela acaba respondendo o NE, que é não estimado. E aí, como a NE não está em conformidade com as emissões obrigatórias, isso prejudica a cidade e ela não atinge a conformidade, né? Então, lembrem-se sempre disso, que a NE e a NO, por mais que elas sejam, de certo modo, parecidas, a NE, ela não está em conformidade, então vocês precisam reportar como NO para esses casos. E outra pergunta também comum é vocês responderem zero no lugar de NO, né? Então, mesmo quando a resposta é que não ocorre, que realmente não é questão de que não está estimado, mas sim que não ocorre, vocês não devem responder com zero, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como essa pergunta é respondida incorretamente. Então, ali, no momento de vocês inserirem esse valor, vocês colocarem como zero. Então, no caso, vocês devem colocar como NO, ou seja, como não ocorre, para garantir que esteja em conformidade. Por mais que esse valor, no caso, não exista, né, ele não pode ser contabilizado como um valor zero. Então, agora a gente vai entrar também nos erros comuns relacionados à adaptação, mitigação e os planos energéticos. Então, um dos principais erros é quando a cidade tem um plano de adaptação, mas ela acaba informando só um plano de mitigação, ou vice-versa. Quando a cidade também informa só um plano de adaptação, sendo que ela também tem um plano de mitigação. Então, agora a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. Dessa perguntinha do plano, né, que é a 8.1.1, vocês conseguem trazer os detalhes desse plano de ação climática ou estratégia de ação climática, né? Então, na 8.1, vocês informam se vocês têm algum plano, e
E na 8.1.1, vocês trazem mais detalhes desse plano. Então, uma das perguntas é justamente qual que é o tipo desse plano de ação climático. E aí, a nossa plataforma vai dar algumas opções. Então, se é um plano de mitigação independente, se é um plano de adaptação independente, se é um plano climático integrado, ou seja, que inclui tanto a mitigação como a adaptação, tem várias categorias. E aí, às vezes, a cidade acaba marcando a categoria errada para o caso dela, né? Então, às vezes, se ela tem o plano completo, integrado, e ela marca só mitigação, a gente também vê com uma certa inconsistência. E aí, nesse caso, acaba prejudicando com que ela atinja a conformidade. Então, estejam sempre atentos se vocês estão marcando a opção correta, né? E às vezes também aparece casos de cidade que tem plano de energia. Então, os planos que são ou de adaptação ou de mitigação, mas que também tenham plano de energia, também é considerada um plano climático integrado. Outro erro comum é em relação também à integridade dos dados, né? Então, todas aquelas perguntas que, que são relacionadas aos dados que vocês trazem, mas que de alguma forma esse dado apresenta alguma inconsistência. Então, por exemplo, ou também que apresenta alguma informação incompleta. Então, perguntas sobre os limites, né? Os limites da jurisdição. Então, toda vez que vocês tiverem essa pergunta sobre se tal plano ou tal análise de riscos cobre a jurisdição completa ou não, vocês precisam fornecer uma explicação quando esse limite é menor do que o limite da jurisdição. Então, se a resposta for que esse plano, essa análise, cobre toda a jurisdição, vocês não precisam justificar. Mas caso seja outra resposta, vocês precisam fornecer essa explicação. E também outro erro ligado à integridade dos dados é também não cumprir com todos os requisitos obrigatórios para uma pergunta. Então, entrando em cada um desses erros comuns, né? Aqui vocês têm esse exemplo sobre as perguntas do limite da jurisdição. Então, nesse caso, vocês podem ver que a forma incorreta de responder é deixar em branco. Então, vai ter esse espaço que vocês conseguem justificar o porquê que aquele plano não cobre a jurisdição completa, né? Às vezes é só uma área específica da jurisdição. Se vocês deixarem em branco e não inserirem uma explicação, vocês também vão perder ali a pontuação. E aí, aqui embaixo, vocês encontram a maneira correta de reportar essa informação, que é justamente fornecer a explicação, né? Então, sempre tem que estar respondida essa questão sobre o limite. Ou seja, não necessariamente vocês precisam ter um plano que seja da jurisdição completa, porque a gente sabe que muitas vezes é só parte do território, mas vocês sempre têm que justificar caso não seja da jurisdição completa, né? Então, trazer mais detalhes de o motivo ou também qual é essa parte do território que está coberto. E aqui, não cumprir com todos os requisitos obrigatórios para a pergunta, ou seja, todas as perguntas do questionário têm várias outras perguntas incluídas, né? Tem diferentes linhas, diferentes colunas, e aí vocês precisam informar as respostas de cada uma dessas colunas. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que em uma pergunta tem uma questão para cada coluna e cada uma delas tem esse acento circunflexo, ou seja, tem um sinal de que ela deve ser respondida. E aí, nesse caso, nesse exemplo, a gente vê que a cidade ela respondeu a segunda, né? Então ela informa que esse link ele foi anexado ao questionário, ela também responde sobre o ano que foi coberto e também fala sobre o limite. No entanto, na pergunta sobre um anexo, não consta nenhum anexo. Então, no caso, isso também seria um erro. Vocês precisam, toda vez que estiver esse acento circunflexo, responder todas as perguntas, né? Nenhuma delas pode constar em branco.
E também a gente tem um erro bastante comum relacionado a esses links e arquivos que o questionário pede. Então, nas perguntas de análise de riscos e vulnerabilidade, de plano de ação climática, de inventário, que normalmente são documentos, né, que a cidade tem, a gente pede que vocês insiram esse anexo ou esse link, para a gente depois ver que esse documento ele está em conformidade, que ele está coerente com as respostas que vocês trazem. Então, por isso, é sempre muito importante trazer esse inventário, essa análise de riscos. E aí, nessa pergunta específica sobre o link ou o anexo, vocês têm que tomar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, responder sim quando se pergunta se a cidade tem essa análise de riscos, o inventário ou plano de adaptação, mitigação, mas não anexá-lo. Ou também fornecer um link para essa análise de riscos, para esse inventário, para esse plano, e que seja um link que exija algum detalhe de login adicional para ele ser visualizado. Ou fornecer também alguma imagem de um mapa de risco, ao invés de uma análise de riscos completa, ou também fornecer algum link ou anexo que seja disfuncional de alguma maneira. Então, agora a gente vai entrar também nos detalhes de cada um desses erros. Então, por exemplo, nesse caso, vocês responderem sim quando é perguntado se a cidade tem um plano de análise de riscos e vulnerabilidade, ou inventário, ou plano de adaptação, mitigação e energia, mas ele não é anexado. Então, se vocês respondem que sim, a cidade tem esse documento, mas na pergunta do anexo ou do link não constar nada, também é uma inconsistência, né? Então, vocês precisam, toda vez que a resposta for sim, vocês precisam fornecer esse documento para a gente ver que esse documento realmente está coerente com o que o questionário pede. Aí, um outro erro incomum seria fornecer um link ou anexo incorreto. Então, às vezes, é um link de acesso para esse documento, mas que quando a gente acessa o link é de alguma página que exige login, né? Às vezes algum login interno que a pessoa que está analisando esse reporte não tem acesso. Então, é sempre bom estar atento se é algum link que pode ser acessado por qualquer pessoa, que é um link público que não exija qualquer tipo de cadastro, né? Porque se a gente não consegue acessar o link, é praticamente como se esse link ele não tivesse sido anexado, porque a gente não conseguiu ter acesso a esse conteúdo. Ou também se é fornecida uma imagem de algum mapa de risco em vez de uma análise completa. Então, às vezes, a gente acessa o link, acessa esse documento, e não é uma análise de riscos e vulnerabilidade em si. Às vezes é só um mapa que traz ali um pouco algumas informações sobre os riscos climáticos naquele território, mas que acaba sendo uma informação incompleta, né? Uma informação inconsistente que não traz em detalhes o que é exigido de uma análise de riscos e vulnerabilidade. E, por fim, também, algo que às vezes acontece é da gente acessar esse link e ser um link que não existe mais, né? Então, é um anexo, um vínculo ali disfuncional. E a gente sabe que isso acontece porque, às vezes, é algum documento que ele foi modificado de certo modo, ou às vezes ele pode ter sido tirado do ar, ou sofreu alguma modificação e depois a URL dele não foi atualizada. Então, a gente sempre sugere que vocês, antes de inserirem esse link, vocês confiram se é realmente o link que vocês querem anexar e se ele está acessível, né? E acessível não só por vocês, que são internos da cidade, mas por qualquer outra pessoa, para não correr o risco, porque assim como levar para uma página que precisa fazer um cadastro, se o link leva a gente para uma página que não existe, que não constam essas informações, também é algo que a gente depois não consegue analisar no reporte da cidade. Então, agora a gente já vai abrir para perguntas também, mas antes das perguntas, na verdade, eu queria aproveitar já o momento de fala
para relembrar vocês do nosso cronograma, né? Então, esse ano, em 2024, a gente abriu, né, a nossa plataforma em junho, e a data final para vocês enviarem o reporte e terem a pontuação do CDP é no dia 2 de outubro. Então, a gente está aqui caminhando para o meio de setembro, né? Então, falta menos de um mês. Então, é um momento já importante para vocês estarem atentos ao envio dos dados, ao envio do reporte. A gente sabe que também, justamente por ser uma plataforma nova, às vezes acaba surgindo mais dúvidas, né? Então, a gente já está auxiliando algumas cidades. Então, justamente por isso, a gente recomenda que vocês não deixem tanto para em cima da hora, mesmo no caso da cidade que reportou no ano passado e já tem todas as respostas salvas automaticamente, que às vezes só é necessário atualizar alguma resposta, ver se tem alguma pergunta adicional, porque o questionário ele é revisto todos os anos, então às vezes surge alguma pergunta nova, alguma pergunta que muda algo, então vocês precisam revisar, mesmo que já tenham reportado antes. A gente sugere que isso seja feito com uma certa antecedência, porque no caso de acontecer algum erro, vocês verem que tem algum probleminha na plataforma, no acesso de vocês, algo que não esteja claro, vocês conseguem ter um período de tempo mais tranquilo de contatarem a gente conseguir providenciar esse suporte necessário, né? Então, nossa recomendação é que, na medida do possível, vocês consigam já fazer isso com antecedência, já encaminhar também para cada uma das partes dentro da cidade, do governo, que também trabalham no reporte, para conseguirem fazer tudo de uma maneira mais tranquila. E depois, né, depois que o período de reporte é encerrado, que a gente já tem os dados de vocês, a gente também começa o nosso trabalho das feedback calls, que são essas reuniões de feedback, né, que a gente traz para as cidades com alguma análise de pontos que elas podem melhorar no reporte delas, para irem avançando cada vez mais e terem um reporte cada vez mais alinhado com os padrões do CDP, com os padrões do Pacto, que são padrões internacionais. Então, é muito interessante também a gente ter os dados de vocês para conseguir dar essa devolutiva. Então, antes da gente passar para os agradecimentos, né, eu já vou abrir aqui para as perguntas, vou ver se já tem alguma pergunta no chat, na caixinha de perguntas, e aí a gente vai respondendo mais ou menos na ordem que elas forem aparecer. Vi também, sim, aqui no chat já tem algumas perguntinhas, então, Sim, a gente tem algumas também que a gente recebeu pelo Q&A. Acho que até se for o caso, é um momento que a gente pode parar de compartilhar a tela, se for o caso. E aí ok. eu acho que, por uma questão de ordem, caso alguém queira também abrir o microfone para fazer a pergunta diretamente para a gente, pode levantar a mão, aí a gente dá a permissão de abrir o microfone, tá bom? É, tem algumas no Q&A, da Mariana Godoy. Para os signatários do pacto, são obrigatórias os campos de resposta com um acento circunflexo ou dois. Vocês vão reparar esse ano que tem alguns campos que eles estão com um duplo acento. É, Neste caso, vai depender, Mariana, do que vocês responderem na pergunta 1.2, tá? Que é a pergunta onde vocês onde vocês são perguntados se vocês querem reportar ao marco comum de reporte simplificado, e aí seriam todos os campos de resposta só com um acento circunflexo, ou se vocês querem o completo. E aí no completo são todos os campos, além dos que só têm a recomendação de um acento, os que também têm dois acentos são obrigatórios. Não tem muita diferença entre a maneira como eles vão ser avaliados na maior parte das questões. O que muda principalmente é a forma de avaliação do inventário, onde a maior parte dos campos do inventário eles ficam opcionais dentro do simplificado. A gente tem um material sobre isso que foi explicado também, sobre um pouco sobre as diferenças do marco comum de reporte simplificado e do completo na nossa primeira sessão. Acho que até pode ser válido, Renato, no final, depois do nosso evento, a gente compartilha os materiais das sessões anteriores também. Próxima pergunta.
Outra dúvida que ainda a gente pegou aqui do Q&A, que é relacionado à área verde, né? Que a Mariana destaca que em Campo Grande, a área rural do município é cerca de 90%, e é um percentual muito alto. Se ela deve reportar isso como total de área verde dentro do reporte. Você quer responder, Rê? Só um segundinho. Pronto, eu estava aqui Não, mutada. fica tranquilo. Então, no caso, eu acho que a cidade, vocês podem reportar da maneira que vocês acreditam que faça mais sentido. Então, claro, a cidade tem a opção de reportar também a área rural como área verde, mas não necessariamente vocês precisam reportar a área rural como área verde. Então, é realmente é um tipo de recomendação que muitas vezes a gente dá no caso de cidades que têm menos área rural, né? Que aí, no caso, pode ser uma maneira dessa área rural, dessa área verde ser complementada, mas não necessariamente precisa ser inclusa. Se eu puder fazer uma complementação, Mariana, por parte do CDP, é difícil, como o questionário ele é aplicado para o mundo todo, a definição de área verde muda muito, de acordo com cada país, com cada região que a gente aplica o questionário. Por conta disso, a gente não restringe, por exemplo, a área verde ao que é determinado dentro do SNUC, por exemplo, unidade de conservação, ou então ao que é definido dentro dos municípios. Então, por parte do CDP, é muito aberto. Vocês podem incluir os 90% e o CDP não vai questionar, por exemplo, se essas áreas estão protegidas segundo a legislação. Aqui ela é bem aberta porque isso pode variar muito de país para país. Então, por isso que, se vocês quiserem incluir, vocês podem. Ou se vocês quiserem já usar o que o município entende como área verde, vocês também podem reportar o que reflete a realidade de vocês, que seria o mais indicado. Tem uma pergunta aqui, da Mariana Godoy também. Não temos um plano de ação climática ainda, mas está sendo elaborado um plano de descarbonização. Isto é válido, que abrange o inventário, cenários de emissões, estratégias de descarbonização e projeto piloto. Então, no caso, esse plano de descarbonização, ele entraria como um plano de mitigação. Então, como é um plano que ele não inclui estratégias de adaptação, ele não seria um plano climático integrado e nem um plano de adaptação, mas ele entra como plano de mitigação. E aí, na pergunta do plano de ação climática, uma das opções de você detalhar o plano é justamente que ele é um plano de mitigação independente, ou seja, que ele inclui só a mitigação, mas ele pode ser reportado na pergunta do plano dessa maneira. Uhum. E o José Guilherme está perguntando se existe algum modelo de documento para a construção do plano de energia. Não sei se é Então, um modelo, né? Mas eu acho que na nossa última sessão a gente abordou algumas diretrizes e algumas ações que os municípios poderiam adotar. E normalmente, energia é um setor que está diretamente também ligado às emissões. Então, muitas cidades acabam incluindo esses parâmetros dentro de um plano de mitigação ou do seu plano de ação de uma certa maneira. Não sei, Rebeca, também se do lado do pacto vocês têm algum material mais detalhado sobre como construir esse plano de energia. Sim, a gente estava até procurando o link aqui para colocar no chat. Temos um toolkit, né, um kit de ferramentas direcionado para esse pilar, né, que é o mais recente do GICOM e que realmente tem suscitado mais perguntas, por isso que a gente até focou boa parte desse ciclo, né, no pilar de energia. Então, eu vou procurar aqui e compartilhar no chat, porque ali proporciona bastante orientação e um material bem rico desenvolvido pelo Pacto sobre. Aqui, a Daniela já colocou para a gente. Obrigada, Dani. É, desse kit focado no pilar de energia. bom, acho que as perguntas do Q&A já foram respondidas todas, né? Então a gente pode passar para as perguntas do chat. Eu vi aqui que o Vinícius perguntou como responder quando não é possível medir as taxas de emissão de gases. Imagino então que talvez seja, não sei se você diz respeito no caso da cidade não
ter o inventário, ou se ela tem, mas ela não tem as emissões de alguns gases específicos, né? No caso, você responde a pergunta sempre com as informações que vocês têm. Então, vocês conseguem responder na pergunta dos gases que são incluídos, quais são esses gases, né? Então, se tem algum dos gases que vocês não reportam, é só vocês não inserirem esse gás. Vocês colocam só os que vocês têm incluído no plano. No plano não, no inventário. Sim, e se eu acho que eu também puder complementar, acho que até mandaram no chat, é, caso o município também ainda não tenha seu inventário, vocês ainda podem também colocar que vocês não têm um inventário, mas para vocês já terem uma prévia de quais são os principais setores de emissões de vocês, vocês podem utilizar o SEG, tá? Também, mas o SEG, principalmente se vocês forem reportar dentro do modelo completo do pacto, ou seja, a avaliação do marco comum de reporte completo, o SEG ele ainda não atenderia todos os critérios de avaliação do pacto, porque o SEG a gente vai estar falando só de emissões de escopo 1, então ele desconsidera a granularidade do SEG ainda não chega a ser específica ao nível do compromisso assumido pelo quando vocês firmam junto com o pacto. Dentro do modelo simplificado, ele até atende alguns dos critérios. É algo que a gente pode até avaliar e trazer uma resposta no pós-evento, se atenderia completamente ou não. Mas o SEG ele não traz esse nível de controle da emissão. Então, mas pode ser uma ferramenta interessante para vocês entenderem como vocês podem começar a atuar dentro de mitigação também. Eu vi que mencionaram ali no chat também o SEG como opção. Mas seria isso. Desculpa, devolvo a você para ler as próximas. Imagina, obrigada, Gui. Então, acho que é Isadora, né? Perguntou se o inventário a ser anexado deve ser em formato de planilha ou pode ser o PDF do inventário. Nesse caso, Guilherme, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que pode ser ou PDF ou planilha. Uhum. Depende bastante, Isadora, porque é preciso que dentro desse anexo estejam explicados todos os fatores de emissão do município. Normalmente, historicamente, quando a gente vê os municípios anexando só o PDF, a gente vê que é um documento, um sumário executivo, que vai falar dos resultados gerais, mais ou menos com os mesmos dados que vocês reportam. E aí não é muito interessante, porque o que a gente vai analisar no inventário é justamente como esse cálculo foi elaborado. Então, quais são os fatores de emissão, quais são os dados de atividade que foram utilizados para validar se está de acordo com as metodologias prescritas pelo pacto. O mais seguro é reportar, é anexar o Excel. É a minha sugestão. A menos que vocês tenham um PDF onde vocês detalhem todos os fatores de emissão, todos os dados de atividade. Então, e aí normalmente não é isso que a gente vê nos PDFs. Para não correr o risco, eu sugiro que vocês anexem diretamente a planilha de cálculo de vocês. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Estou realizando o questionário da cidade de Curitiba. Na pergunta 8.1.1 tem a seguinte questão: custo total da implementação do plano. Não temos esse valor, porém, se deixa em branco, consta como incompleta. Posso colocar zero como resposta? Guilherme, você quer que eu responda essa? Você que sabe, Rê. Posso te ajudar? Então, pode ser. Eu ia só aproveitar e trazer um comentário sobre algo relacionado a isso, porque isso me lembrou de uma pergunta e uma questão que muitas cidades estão tendo, que são as perguntas incompletas, né? Que a gente sabe que o questionário desse ano, ele avisa, ele marca, né, quais são as perguntas completas e quais são incompletas. E às vezes tem alguma pergunta que a cidade não tem aquela informação, e aí a plataforma vai continuar constando como incompleta, mas às vezes é uma pergunta que a cidade realmente não tem como responder. Então, o fato de acusarem perguntas incompletas não impede vocês de enviarem o questionário.
e também que às vezes pode ser que sejam perguntas condicionais. Então, por exemplo, às vezes tem uma pergunta que diz se a cidade tem algum valor de emissão contabilizado. E aí a resposta é sim. E aí, às vezes, na pergunta seguinte forneça uma explicação de por que esse valor não é contabilizado. Então, no caso, é uma pergunta que só se aplica se a cidade responde que não. Mas ela consta mesmo assim. Então, no caso das cidades que responderiam positivo, ela vai continuar sendo exigida pela plataforma e vai constar como incompleta, mas não necessariamente ela precisa ser respondida. Então, só um parênteses também sobre essa questão das perguntas incompletas. Em relação ao valor, no caso, não seria indicado vocês fornecerem um valor negativo de zero se vocês não têm esse valor, né? Porque pode ser interpretado de uma maneira errônea. Então, a gente recomenda que vocês forneçam uma explicação, se possível, de por que vocês não têm esse valor, né? Então, o questionário ele dá ali a opção de você complementar a sua resposta, muitas vezes na coluninha de comentários adicionais, e vocês podem trazer mais informações sobre isso lá, mas não colocaram valor que, no caso, poderia ser interpretado de uma maneira errônea. Eu acho que Aqui a isso pode próxima. e o que a Renata trouxe, justamente, eu acho que a ideia do reporte é refletir o que a cidade tem, o município tem. Então, mesmo que dentro do sistema às vezes marque como incompleto, não é um problema. E o zero não vai representar, de fato, o custo de implementação, né, do plano. Então, não coloque zero. Se tiver a opção de colocar não foi avaliado, NA, às vezes muitas das perguntas do próprio questionário às vezes já dão essa opção de vocês colocarem um não sei. Então, às vezes é melhor colocar demonstrar essa incerteza do que cravar nesse valor. Porque aí esse valor vai ser realmente considerado e interpretado, por exemplo, por agentes externos que utilizam os nossos dados como por que que é zero? E aí, então fica um pouco estranho. Mas é sempre bom focar nessa transparência e nessa parte de refletir realmente como que está o cenário na cidade. Deixa eu ver. A próxima pergunta é justamente sobre isso que eu falei, né? Acho que já foi. Eu previ um pouco que essa pergunta viria, mas que a Isadora também comentou, no caso dos comentários, algumas questões, mesmo quando completamente respondidas, mantêm o status como em andamento, até que o espaço de comentário esteja preenchido. Posso colocar apenas um tracinho para que o status seja alterado para que seja concluído? Então, a gente deixa o espaço de comentários para que a cidade também consiga trazer alguma informação adicional que pode ser relevante, alguma explicação que ela não forneceu antes. Então, por exemplo, se tem alguma pergunta no caso do inventário que vocês respondem com a abreviação IE, né, que é incluído em outra parte, vocês precisam fornecer essa explicação na parte de comentário. Então, se tem alguma das perguntas que exige com que esteja uma justificativa, essa parte precisa ser respondida. Caso contrário, se vocês sentem que todas as informações relevantes já foram respondidas antes, vocês não precisam responder essa parte. E aí, o fato dessa questão constar como em andamento, não tem problema, porque vocês conseguem enviar o questionário mesmo, que algumas perguntas constem assim, e isso também não reflete na pontuação de vocês. Então, a gente analisa o conteúdo das respostas, mas não a porcentagem do questionário que foi respondida, ou a porcentagem de perguntas que constam como respondidas ou em andamento. Isso é mais para auxiliar vocês a verem quais que faltam, mas vocês não precisam se apegar necessariamente a ter todas as perguntas constando como 100% respondidas, porque a gente sabe que às vezes uma ou outra não vai ser, e aí ela não vai mudar o status. Eu acho que talvez por conta do tempo, a gente consegue responder mais uma pergunta. As outras perguntas a gente pode mandar a resposta também pelo e-mail que a gente vai compartilhar, né? A apresentação do CDP, a gravação, e aí a gente envia as respostas para as perguntas que a gente não conseguir responder. Então, também, se alguém quiser fazer uma última pergunta, a hora é agora que a gente vai salvar o chat, então aproveitem. É, Sim. Eu vou só também colocar aqui nos comentários os nossos contatos, caso vocês queiram entrar em contato diretamente com a gente, né? E
Depois eu vou tentar também colocar as informações dos outros webinars, né, que a gente apresentou, porque lá também tinha algumas informações complementares, né, sobre o que a gente comentou hoje, então específicas sobre o pilar de energia, por exemplo. Mas de qualquer maneira também a gente vai entrar em contato por e-mail para enviar materiais. Tá. E eu acho que a última pergunta também talvez seja relacionada um pouco a esse assunto. Se a pergunta ficar incompleta, perdemos pontuação? Bem, tem dois modelos de avaliação, tem o do CDP, que é um, e tem o do Pacto, que é a parte da conformidade. Do Pacto, como a Renata trouxe, a parte de incompleta ou completa é relacionado principalmente para ajudar vocês a entenderem quais questões ainda estão sendo trabalhadas, não precisam se apegar ao status, todas como checks de completas. Para o pacto, se ficar incompleta no sentido de algum campo ficar em branco, que tenha acento circunflexo, pelo menos um acento circunflexo ficar em branco, isso pode afetar sim dentro da conformidade de vocês. Então, isso a gente sempre sugere, revisem pelo menos os campos que têm indicação do acento circunflexo, revisem e os respondam. Para a parte da pontuação do CDP, aí vai depender do que deixou a pergunta incompleta, porque tem campos que eles vão ser válidos para pontuação do CDP e tem outros pontos que não. Então, isso pode variar bastante. Mas para o pacto, o foco é principalmente os campos onde vocês vão ter o acento circunflexo. É, Acho que estamos começando a se exceder do horário. Eu sei que a Rebeca tinha que sair agora às 11, então muito obrigado pela sua participação. É um prazer tê-la conosco e muito obrigado, de verdade. Bom, pessoal, obrigada e seguimos também em contato. Depois a gente vai enviar por e-mail tanto a gravação quanto a apresentação e também vou enviar dos outros webinários, né, para caso alguém aqui não tenha pedido estar presente nos outros, que aí você já consegue ver essas informações. Acho que se... Rê, por favor. Não, só agradecê-los também, Renata, Guilherme, e a todos que compartilharam as dúvidas aqui pelo chat, né, ou que apenas escutaram. Seguimos à disposição. A Daniela compartilhou o e-mail também do Helpdesk, tem os e-mails do CDP aqui. Seguimos em contato. Perfeito. Obrigado, Rebeca. E aí, eu acho que também, por fim, destacar que nessa reta final, o CDP também tem oferecido algumas sessões de dúvidas. Então, vocês têm direito a 1 hora livre com a gente. Então, várias cidades podem entrar, se conectar, fazer esses tipos de perguntas. E estão acontecendo às terças-feiras, certo, Renato? Então, às terças-feiras, a gente tem as nossas sessões de dúvidas, se vocês precisarem. A gente está fazendo esse acompanhamento mais próximo na reta final. E qualquer dúvida, tem os nossos contatos aqui no chat. Muito obrigado, pessoal, e bom final de ciclo. E a gente vai se falando. Obrigado. Obrigada, pessoal. Vou mandar aqui também o link para as sessões de dúvida. Então, são todas as terças-feiras, né, às 10 e às 15 horas. Aí vocês podem acessar por esses links. Até mais, pessoal. Até mais, obrigada. Tchau, tchau.